Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E o vídeo de hoje é mais um vídeo de resultado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o resultado do replante daquelas phalaenopsis que eu replantei no tecido. Mas antes de mostrar para vocês com mais detalhes, eu gostaria de pedir aquele joinha que eu sempre estou pedindo, porque é muito importante para o crescimento do nosso canal. Para quem ainda não é inscrito e está chegando aqui neste vídeo agora, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu estiver publicando novos vídeos. Além do mais, não deixe de dar as suas sugestões, deixar seus comentários. Se tiver dúvida, pode deixar também. E dentro das minhas possibilidades, eu estarei respondendo cada um e cada uma de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Zenivaldo Dias e vamos ao vídeo. Então, pessoal, deixa eu tomar aqui uma aguinha. Como eu havia falado para vocês nos vídeos anteriores, eu estaria acompanhando o desenvolvimento das minhas phalaenopsis juntamente com vocês. Desde o replante que eu fiz no tecido, e inclusive eu tenho vídeos aqui no YouTube. Quem tiver um interesse, eu vou deixar o acesso na tela final deste vídeo. E também é só clicar aqui no card, aqui desse lado ou do lado de cá, em algum lugar aí da tela. E vocês serão direcionados para este vídeo. Ou melhor, para estes vídeos. Para que vocês possam compreender todo o processo de desenvolvimento dessas phalaenopsis que eu fixei, que eu replantei no tecido. Então, pessoal, agora sim, de fato, é o resultado desse replante. Eu vou mostrar aqui para vocês o resultado desse replante. Alguém pode até se chocar, né, com o que eu vou mostrar aqui agora, principalmente aquelas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Aquelas que já acompanham os meus vídeos, o meu canal, elas já sabem do que eu estou falando, porque essas pessoas, né, os meus seguidores e seguidoras, já estão acompanhando juntamente comigo. Então elas já têm noção do que se trata. Mas quem está chegando aqui agora vai ficar assim meio que, né, assustado. Nossa, cultivar orquídea no tecido? Pois é. Então, esse aqui é o resultado do meu cultivo de phalaenopsis no tecido. Então, assim, eu já tenho um certo, digamos assim, um certo conhecimento do tecido para a orquídea, mas não dessa forma. Porque o que era que eu fazia anteriormente? Eu utilizava o tecido apenas para poder reter um pouco de umidade no substrato para poder a orquídea se desenvolver. Então, quando eu não tinha o esfagno para poder estar utilizando, eu utilizava pedaços de tecido nas orquídeas que eu fixava em toquinhos. Então as orquídeas elas se desenvolviam muito bem, as raízes iam em direção ao tecido por causa da umidade que ficava retida ali e ela acabava se desenvolvendo muito bem. E aí surgiu a ideia de eu estar fazendo um teste para poder ver se de fato o tecido poderia substituir outro substrato, né, outros tipos de substrato. E não é que para phalaenopsis está dando certo, né? Então eu fiz a fixação, né, o replante dessas phalaenopsis, se eu não me engano, no mês de final de março, abril, por aí. Então essas orquídeas, todas as duas, eu comprei numa floricultura. Ela veio com a haste já no final da floração. Aí eu cortei essa haste e ela se bifurcou das duas. E aí elas deram uma nova floração. Esperei terminar a floração.
Quando a floração terminou, já lá no finalzinho, mas ainda com a haste floral, inclusive eu cortei no momento do replante, fiz o corte, na verdade eu deixei dois nós aqui para poder ver se conseguia desenvolver algumas mudinhas, mas esses nós, essa haste secou e aí não foi para frente das duas. Então aí eu cortei completamente. E aí eu fui fazendo a manutenção, mas aí eu precisei viajar. E aí eu fiquei uns 3 meses fora. Só que aí eu já tinha feito o replante dessa orquídea. Quando eu voltei, não deu tempo nem de fazer a primeira adubação. Então, quando eu cheguei depois de 3 meses, já estava emitindo uma haste floral que já estava mais ou menos aqui assim, ó, desse tamanho. Cerca de mais ou menos uns 4 centímetros, as duas. Então aí eu não iniciei mais a adubação. Então eu deixei, raízes novas foram emitidas. A única substância que eu utilizei aqui foi a vitamina do complexo B. Porque eu utilizo a vitamina do complexo B como enraizador. Então eu utilizei, ela enraizou e emitiu, né, elas emitiram as hastes florais. Então, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui de perto para que vocês vejam, de fato, o tecido que eu fiz o replante lá, quando eu fiz o replante dela. Toalha de banho, tecido de algodão, toalha de banho e um tecido que, por mais que ele é de cor, ele não despigmenta em contato com a água. Tá vendo? Puro tecido aí. Coloquei apenas alguns pedacinhos de casca do coco, justamente para poder fixar, digamos assim, tutorar a orquídea, para que ela não ficasse balançando para lá e para cá e prejudicasse o desenvolvimento das raízes. Então eu coloquei apenas alguns pedacinhos justamente para fixar a orquídea. E continuei fazendo as regas normais, sem problema algum. Agora, com aquela atenção de esperar o substrato secar, como qualquer outro substrato que retenha um pouco mais de umidade, porque o tecido ele retém muita umidade. Então a gente precisa ter esse cuidado para poder não causar um apodrecimento de raízes. Se você faz a rega e deixa o tecido secar completamente, pode ter certeza, o tecido não vai apodrecer e não vai, as raízes também não vai apodrecer, porque o tecido ele molha e seca, molha e seca. Agora, se você ficar repetindo a rega e o tecido ele começar a ficar úmido por muito tempo, além de gerar fungos, vai apodrecer o tecido e, consequentemente, as raízes vão sofrer as consequências. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Caso alguém tenha essa curiosidade, como eu tive, a gente precisa ter esse cuidado. E a questão do tecido, que solta o pigmento, não é legal porque a orquídea também consegue enraizar bastante. E eu já estou começando a perceber, eu também fiz esse teste, inclusive eu tenho lá no meu orquidário uma orquídea, também uma Phalaenopsis, que eu fixei no tecido, só que o tecido ele se despigmenta. Ela enraizou muito bem, está muito bem enraizada, mas, como eu havia falado, eu não gostava muito do pigmento nas raízes. Ficava aquela coisa meio estranha e aquilo pode causar algum problema para a orquídea. Então, assim, esse pigmento ele continua soltando, as raízes não estão assim bem apresentáveis. Inclusive, posteriormente, eu posso até estar gravando um outro vídeo para que esse também não fique tão grande. E eu posso estar mostrando para vocês o resultado. Está muito bem enraizada, até então está bem a orquídea, mas eu tenho lá minhas dúvidas por causa daquele pigmento. E voltando aqui, né? Então,
a orquídea está se desenvolvendo muito bem no tecido. Essa outra também aqui está no tecido, também com alguns pedacinhos de casca de coco para poder segurar a orquídea, para poder fixar a orquídea, para que ela não fique balançando para lá e para cá, porque a orquídea quando a gente faz o replante, ela precisa ficar firme, bem fixa, para poder as raízes se desenvolverem bem. Porque se ficar a raiz tocando em algo, aquilo queima as pontas das raízes e a orquídea não se desenvolve bem. Então, essas cascas de coco que eu utilizei aqui foi para fixar, mas também elas gostam da casca de coco. Só que aqui nesse caso, elas vão mais em direção ao tecido por causa da umidade. E uma coisa bem interessante, a orquídea ela gostou do substrato. Por quê? Porque as raízes vão em direção a ele. Então, uma orquídea, quando ela começa a desenvolver as raízes e ela vai contra ao substrato, é porque aquele tipo de substrato não serve para fixar. Então, elas mesmo dão sinais para que a gente possa perceber, né, que aquele substrato não é adequado para ela. E aqui no caso do tecido, a gente pode ver, olha só, as raízes aqui, a grossura dessas raízes saudáveis, tá vendo? Todas indo em direção ao tecido, tá vendo? Em direção ao tecido, não tem uma raiz para fora. E aí o que é que acontece? Elas passam pelo tecido e elas vão fixar nas bordas do vaso. Porque as orquídeas, elas são plantas hospedeiras. Na verdade, elas só precisam de um substrato para poder se fixar. Então, a orquídea, dependendo do tipo de substrato, uma orquídea epífita, como por exemplo, vasos de plástico, até o vaso puro, a orquídea consegue se desenvolver. Desde que você coloque um substrato para reter um pouco de umidade, para que ela possa se fixar e ela possa se desenvolver. E você fazendo as adubações corretas, a rega, porque a orquídea precisa de muita umidade ambiente, mas não encharcamento de raízes, e também luminosidade adequada. A sua orquídea vai florescer normalmente. O substrato é apenas para poder fixar a orquídea. E olha como essas orquídeas estão saudáveis. Olha como essas orquídeas estão. Olha a folha. Não tem uma mancha. Olha, e olha a quantidade de flores. Comprei com 3 flores essa orquídea na floricultura. Agora ela já está com 7 botões. 2 flores abertas e 5 botões para abrir. E ainda tem mais aqui na ponta se desenvolvendo. As flores estão pequenas, essas que já estão abertas, mas elas crescem aí. Elas não estão completamente abertas e elas vão crescer. A de cá, desse mesmo modo. Olha só a quantidade de flores. 10 flores nesta haste floral. As flores estão abrindo também e elas também vão crescer ainda. Olha o tamanho das posteriores. E aí, à medida que elas vão abrindo, elas vão também crescendo. Olha como estão as folhas dessa orquídea. Olha aqui, não tem uma mancha cultivada no tecido. Não tem uma mancha. Aí alguém pode dizer, muitos orquidófilos falam, e é a mais pura verdade, mas a orquídea, até florescendo, não significa que ela esteja saudável, porque a orquídea ela precisa florescer para poder perpetuar a espécie. O que é verdade. É a mais pura verdade. Porém, há uma diferença entre a orquídea que está florescendo para poder perpetuar a espécie e uma orquídea que está florescendo normalmente, anualmente, de forma saudável. Nesse caso aqui, ela está florescendo normalmente e muito bem cuidada. Ao contrário de muitas orquídeas que florescem, né, para perpetuar a espécie, que é o caso daquelas orquídeas que estão debilitadas, que estão com as folhas desidratadas, os pseudobulbos desidratados. Às vezes a pessoa está lá
com a sua orquídea florida e ela tá feliz da vida, achando que tá tudo lindo e maravilhoso. E não é bem assim. Se a orquídea ela estiver desidratada, estiver com as folhas enrugadas e estiver florida, já é um motivo para poder você eliminar completamente aquela floração. Porque a florada das orquídeas, elas, de certa forma, elas gastam muita energia. E se a orquídea já está debilitada e ela está florescendo, a tendência é a orquídea definhar cada vez mais. Então, há essa diferença, né, entre orquídea que está florescendo para perpetuar a espécie e orquídea que está florescendo normalmente está sendo bem cuidada. E, na verdade, toda floração é para perpetuar a espécie. Isso é fato. Mas quando a orquídea está debilitada, ela tem aquela, digamos assim, aquela luta desenfreada para poder florescer, mesmo morrendo, mas ela quer florescer para poder perpetuar a espécie. É isso aí, pessoal. Aqui está o resultado. Isso não para por aqui. Até o final a gente vai estar acompanhando. Sabe lá Deus até quando esse substrato vai durar. E eu vou estar acompanhando com vocês para a gente ver o tempo que isso dura. Aí eu volto a fazer aquela pergunta que eu sempre faço. É o melhor substrato? Obviamente que não, né? Obviamente que não. Existem muitos outros substratos aí, principalmente substratos secos, como por exemplo a cerâmica, como por exemplo os pedaços de madeira, que são bem melhores para poder a gente estar cultivando as nossas orquídeas. Mas é aquela questão. Aquela ideia que as pessoas têm de que cultivar orquídea é difícil e que não é para todo mundo, isso não existe. Isso aí é um mito e é coisa da cabeça de muita gente. E às vezes também as informações que são passadas dão a entender que é assim. E não é. Você pode cultivar suas orquídeas com o que você tem em casa. Basta você observar a natureza, observar a sua orquídea, entendeu? E tipo, a orquídea é epífita. Então a orquídea epífita ela é uma planta hospedeira. Então ela precisa de um substrato para se fixar. Você não vai pegar ela e colocar na terra porque ela não é terrestre, ela é epífita. Entendeu? Esse é o maior erro das pessoas. É pegar uma orquídea que é epífita e colocar na terra. E isso não vai dar certo porque ela não é de terra. Isso aí é para as orquídeas que são terrestres. E assim mesmo tem que ser um substrato especial, rico em matéria orgânica. Então isso aí tudo vai depender do ambiente no qual a orquídea está vivendo. Mas a gente pode cultivar as nossas orquídeas com o que a gente tem em casa, sim, sem custo, né? Basta você dar o que a orquídea precisa, que é principalmente umidade ambiente, luminosidade e o substrato adequado. Com esses 3 ingredientes você pode ter belíssimas florações. Agora, é claro que tem aí, né, os produtos no mercado para pragas, adubos, fertilizantes, que também ajudam e intensifica esse processo de floração. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dos resultados. Mais uma vez, se gostaram, não deixe de dar aquele joinha. Para quem ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para que vocês sejam sempre informados quando eu publicar novos vídeos. Deixe seus comentários, suas sugestões e suas dúvidas, pois eu estarei respondendo cada um de vocês. É uma honra para mim estar respondendo cada um de vocês. Podem deixar qualquer um e qualquer uma, pode deixar lá seus comentários que eu vou estar dialogando com vocês. Compartilhem também as suas dicas, porque o objetivo do canal é justamente esse, a gente trocar informações, né, para que a gente possa construir o nosso repertório de informações, para que a gente possa estar cultivando as nossas orquídeas. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.